Então, boa tarde, pessoal, porque agora ainda não escureceu, né? Então, boa tarde, que a paz de Deus esteja com todos nós. Para a nossa reflexão hoje, é uma metáfora, a fé na vertical e a fé na horizontal. Porque nós fazemos essa qualificação, porque a fé é inerente aos seres humanos. Todo ser humano, mesmo aquele que diz que não acredita em nada, ele acredita em alguma coisa, né? Então, a fé é uma crença natural dos seres humanos. Mas, por que qual é o primeiro sentido da fé que nós falamos na vertical? É o nosso sentimento da criatura com o Criador. Na hora da nossa prece, na hora que nós nos recolhemos para a nossa oração, e aí nesse momento nós estamos ligados com a espiritualidade, e aí chama a fé na vertical, né? E quando ela vem para a horizontal, é quando nós materializamos a nossa fé. É quando essa fé ela começa a dar frutos, né? E nós temos que apresentá-la para o mundo. Porque é baseado nas cartas do apóstolo Tiago, que fala que a fé sem obras é morta, né? São metáforas usadas para descrever a diferença, diferentes aspectos da fé, geralmente dentro de um contexto religioso ou espiritual. Ela pode estar na vertical, quando a gente se recolhe em oração, é a criatura e o Criador, e depois ela só vai se realizar na horizontal. É a forma como nós materializamos a nossa fé. Tudo começa na vertical, mas só se materializa na horizontal, entendendo que Deus usa as suas criaturas na prática do bem a seu semelhante, né? Então, por que ela projeta-se na vertical, mas ela se realiza através de nós em relação ao nosso semelhante, né? Porque se ficar uma fé só na vertical, ela é abstrata, ninguém vai perceber e ela não vai dar fruto, né? É aquela fé que eu me recolho, uma coisa que é só minha, tem os momentos que ela é necessária. A fé começa na vertical, relação com o divino, ou com a divindade, e se materializa na horizontal, entre pessoas, incluindo a visão espírita. A fé ilumina e orienta a prática do bem, que se manifesta no cuidado com o próximo, né? Então, ela ilumina a prática do bem, mas ela só vai se manifestar quando eu projeto ela a serviço da sociedade, da comunidade, ou a serviço de alguém. E aí é chamado a justificação da fé. O apóstolo Paulo fala da raiz de uma árvore chamada fé, que só Deus vê. É a criatura e o Criador. Por que ele fala que só Deus vê? É o momento do recolhimento, não? Esse é o momento da minha súplica, do meu recolhimento, das minhas orações. Esse é a criatura e o Criador. E aí o apóstolo Paulo diz, essa só Deus vê. Mas a recompensa por elas vem através do semelhante. Ela tem que sair para a horizontal. Tiago fala dos frutos dessa mesma árvore chamada fé, os frutos que as pessoas desse mundo veem. Então, Tiago diz, aí você materializa a sua fé, porque a fé sem obras é morta, né? Então, por isso que ele diz, da mesma árvore que o apóstolo Paulo fala, que é a raiz de uma árvore que só Deus vê, e aí Tiago diz que os frutos dessa mesma árvore, chamada fé, os frutos que as pessoas desse mundo vê, é quando nós testemunhamos
para as pessoas, justificando a nossa fé através de nossas ações. Porque se não tiver essas ações, é uma fé nula, né? A fé é justificada com as obras assistenciais, que a doutrina espírita tem a mesma visão do apóstolo Tiago. O espiritismo é assistencial. Ele faz o trabalho de assistência, né? Então o apóstolo Tiago tinha essa visão que não adiantava você dizer, eu acredito em Deus, eu tenho fé, e ele diz, então prova a tua fé com as tuas ações. Mas como é que você ia provar? Ele provava no seu trabalho com a comunidade da sua época, né? E a mesma coisa faz a doutrina espírita. Na nossa fé nos leva à prática da caridade, né? Chama a fé na virtual. Nós vamos encontrar essa passagem em Mateus, no capítulo 6, no versículo 6. Jesus diz, mas tu, quando orar, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê o que está em oculto, te recompensará. Não? Então, é o sentido da fé vertical. Quando Jesus diz, você se fecha nos seus aposentos, faz a sua prece, né? Que o Pai que vê em oculto te recompensará em público, né? A recompensa, ela vem em público, quer dizer, ela vai se manifestar em alguém para que você possa fazer ajuda a teu semelhante, mesmo que ele não sabe que ali foi uma ajuda da divindade. Já a fé na horizontal diz respeito aos relacionamentos do indivíduo com outras pessoas, com a comunidade e com o mundo a seu redor. Então, a diferença entre a horizontal com a vertical é que uma se projeta na sociedade, se projeta na pessoa, se projeta no mundo, e a outra é aquela que é eu, com meu sentimento, chamado a fé na vertical, a criatura e o Criador. É como uma ponte que nos conecta ao plano espiritual, onde buscamos a presença e a vontade e o amor de Deus que chegue até nós. Né? Então, quando a gente pratica essa fé, é como uma ponte, ela vai nos ligar da divindade aos seres humanos, porque o nosso problema todo, nós vemos para esse mundo para nos acertar uns para com os outros. Nós não temos, Deus não criou um homem endividado com ele. Ele criou um ser, na sua inocência, jogou ao mundo para a gente poder desenvolver esse conhecimento uns com os outros. Né? Por isso que os nossos mestres são os seres humanos, igual a nós. Começa pelos pais, depois a família, a sociedade, onde vem os professores. Então, todo esse acabouço de conhecimento está na horizontal. É o ser humano auxiliando e dando conhecimento ao seu semelhante. Por isso que chama-se uma fé, uma fé materializada, né? Como Deus age na horizontal? Uma mão ajudando a outra. Uma pessoa servindo a outra em nome de Deus. Refletindo a crença de que a ação divina se manifesta no próximo, né? E aí está o símbolo de uma mão ajudando a outra, né? Uma pessoa servindo a outra. Então, esse é o nosso papel no mundo, que às vezes nós nos conecta com uma fé quase que egoísta, né? Como diz assim, eu menosprezo o meu semelhante, porque eu quero meu contato direto com Deus, né? Mas ele coloca em nossa volta os nossos iguais, né? Que é justamente para quebrar o nosso orgulho, e aí a nossa fé, em particular com ele, talvez não seja nem uma oração,
Mas aquele momento de súplica, aquele momento de agonia, aquele momento de tristeza, às vezes nós nem paramos para fazer a prece, mas o sentimento que sai do nosso coração, que diz só Deus, né? Naquele momento que diz só Deus para me ajudar. Se você já perdeu a fé em tudo à sua volta, aí você diz só Deus para me ajudar. Como é que Deus vai nos ajudar? De uma forma inconsciente, que nós não vamos ter certeza disso. Para não mexer com o nosso orgulho, aparece alguém no nosso caminho. Dá uma sugestão, dá uma orientação, e de repente as coisas começam a fluir na nossa vida, né? Então, esse é o sentido como Deus projeta essa fé que a gente põe nele, essa crença, esse sentimento de agora é eu e ele, né? Que você já não tem mais esperança fora, mas ele coloca alguém no teu caminho para te ajudar. E há poucos dias eu tive um exemplo disso aí, que eu fiz essa palestra faz bastante tempo, e nela eu colocava que Deus age através de nós, colocando alguém no nosso caminho. Uma pessoa assistiu essa palestra, e um dia eu vou passando lá no mercado, veio um senhor correndo atrás de mim, ô, seu João, quer falar com o senhor? Parei, eu não conheci ele. Ele falou, olha, eu quero aqui falar uma coisa para o senhor, porque eu estou muito feliz. O que aconteceu? Falou, na pandemia, antes da pandemia, ele trabalhava no Grupo Dias, o Grupo Dias fechou. E ele tinha um cargo de gerência. E, opa. 7, 8 horas, qual é o horário que você teve? Tinha um rapaz lá, estava na rua ali. Você desculpa, eu queria que tudo perguntei. Eu sei do meu coração. Quem é Allan Kardec? Aí Chico Xavier. Vamos continuar. Bom, então, para dar continuidade, esse senhor contou para mim que ele perdeu o seu emprego, né? Na época da pandemia. Quando voltou ao trabalho, ele não estava achando o trabalho. E ele falou, vendi carro, vendi tudo para pagar minhas contas. E aí falou, chegou um ponto que toda a porta que ele batia estava fechada, né? Não achava um trabalho. Aí um dia ele falou, senhor, eu saí assim, de manhã cedo, contei minhas moedas para comprar pão para minhas crianças. E aí, quando eu estou indo para a padaria, ele lembrou que a mulher disse, vê se compra uma mistura, né? Aí ele foi até o mercado. Quando ele chegou no mercado lá fazer a compra, uma pessoa conheceu ele. Falou, olha, eu conheço o senhor trabalhou no Grupo Dias. Eu falei, sim, trabalhei lá. Ela falou, o gerente daqui também trabalhou lá. Ele falou, então eu devo conhecer. Se apresentaram. O gerente viu ele lá e falou, cara, eu estou aqui há 2 anos, esses dias pensando em você, eu nunca te encontrei aqui. E eles moravam no mesmo bairro. E ele falou, eu tenho uma vaga exatamente a que você trabalhava lá. E aí ele voltou para casa numa felicidade, né? Já compõe a mistura, e o empregado, né? Que já saiu com o emprego garantido. Aí chegou em casa e contou para a esposa dele, né? Já naquela felicidade, vamos agradecer a Deus. Aí ele lembrou, ele disse, a minha mulher lembrou de uma palestra que assistiu com o senhor disse que Deus age na vida da gente, colocando uma pessoa no nosso caminho, sem a gente ter esperança alguma. Ele falou, na hora que ela falou isso, eu senti que não era normal você sair para comprar um pão e voltar empregado. Quantos currículos eu joguei no mercado e não tinha sido chamado, né? Então, para a gente ver, você faz a sua prece na sua agonia, no seu desespero, na vertical, você e o Criador, na sua necessidade, e de repente aparece alguém, né? Então, Deus vai atuar na nossa vida, colocando o nosso semelhante no nosso caminho. Jesus instruiu seus seguidores, ensinando que Deus atua em nossa vida, tocando o coração de uma pessoa que em oculto ou de forma inconsciente ela nos ajuda, né? É a forma que nós contamos aqui a historinha, de forma inconsciente. Ali a pessoa está sob uma influência espiritual e ele está 2 anos que eles moram ali no próximo,
trabalhando no mercado onde ele faz compra a semana toda, e não se encontravam. Né? E justamente nesse dia, ele se encontra e o amigo arrumou o trabalho para ele. A caridade pode ocorrer por senso de dever e por entender a lei de causa e efeito, independentemente da crença dogmática, né? Então, a caridade, ela aparece como dever, não é? Ação e reação. A fé e a caridade se completam. A fé ilumina o propósito da caridade. A prática da caridade fortalece a fé, pelas experiências de Jesus. O amor em ação, né? Foi o que Jesus ensinou a seus discípulos, esse amor em ação, né? Faça alguma coisa pelo teu semelhante. Desde comer a quem está com fome, desde vestir a quem está nu, né? Desde beber a quem tem sede. Então ele foi ver na necessidade do ser humano e ele foi ensinar a seus discípulos que não basta orar, ou não basta oração, tem que ter ação. E o apóstolo Tiago foi um dos discípulos de Jesus, que tem uns 4 ou 5 Tiago na história do Cristo, mas chamado Tiago o Justo, né? Que é considerado o irmão de Jesus. Na doutrina espírita se preza muito as obras da caridade, como assistir os necessitados, seja na fome ou nas suas necessidades mais urgentes. Então, isso é uma prática nossa na doutrina espírita, né? Trabalhar na assistência, porque não adianta nada você ficar só orando, se você não faz nada pelo teu semelhante que está necessitado. A causa e o efeito nos ensina que temos que estender a mão para que a outra mão venha ao nosso encontro, né? Se você não estende a mão para cumprimentar o outro, outra mão não vem ao teu encontro. Quem não abraça não é abraçado, quem não beija não é beijado. Então, primeiro a vida diz, você faça alguma coisa para você receber alguma coisa. Se você não fizer isso, nada vai acontecer, a tua fé é nula. Né? Muito bem. O Kardec falava aí. A fé, muitas vezes, é vista como algo abstrato, uma confiança interior, uma esperança que não depende de provas materiais, não? Porque ela é abstrata, ninguém vê, mas ela é natural do ser humano, ela é inerente da consciência humana, né? E cada um pratica a sua fé, mesmo na sua abstração. No entanto, ela pode ser materializada através das nossas ações, atitudes e pensamento. Não? Nós materializamos a nossa fé, primeiro nós pensamos ela e projetamos ela no mundo, não? Mostrando para as pessoas a importância de acreditar. Quando acreditamos de verdade, essa fé se manifesta em nossas escolhas diárias, na esperança de dias melhores, na coragem de enfrentar a dificuldade e na prática do amor ao próximo. Né? Então, se a gente não colocar o outro no nosso projeto de vida, aí você fica praticando uma fé nula. Ela não vai aparecer, por mais pura que ela seja. Ela fica uma fé na abstração, que mesmo que ela vá alguma coisa acontecer, mas você está sempre na dependência do outro, porque você não se colocou na disposição de dizer para o outro, eu estou fazendo isso porque eu acredito, né? Porque a minha fé, a minha oração me leva a isso. Né? A fé na horizontal é a expressão dessa fé nas relações com as pessoas e com o mundo, né? Se a gente não se relaciona com as pessoas e com o mundo, você não pode projetar no mundo os teus valores como seres humanos. Né? Por isso que, às vezes, nós temos chamado a fé dogmática, ou aquela fé viciada, que eu não coloco outras pessoas no meu projeto de vida.
Eu acho que eu sou autossuficiente e ninguém é autossuficiente. Nós somos dependentes em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. É a prática é a prática cotidiana do amor, compaixão, empatia em relação ao sofrimento do próximo, né? Se a gente não colocar o sofrimento do próximo como parte dessa compaixão, se compadecer, com certeza nós não vamos nos projetar aquilo que o Cristo veio nos ensinar. É o modo como a fé se materializa nas atitudes, no comportamento e nas ações coletivas, né? Então, as nossas atitudes e nossas ações coletivas, né, é o que nos faz projetar os nossos valores diante do nosso semelhante necessitado. A frase "a fé sem obras é morta", do apóstolo Tiago, nos ensina que a fé verdadeira não é apenas acreditar, mas também se manifesta através das ações concretas, né? Daquilo que eu faço verdadeiramente, concretamente, diz o apóstolo Tiago, nos traz essa crença. Assim, a verdadeira fé se manifesta através de ações que refletem os nossos valores espirituais, né? Se a gente não tem essas ações para refletir nesses momentos, os valores espirituais, que é aquilo que nós chamamos o progresso do ser humano, ele se anula, né? Quando ele não se projeta até o outro, ele fica nulo, né? Quando temos fé genuína, ela nos motiva a agir com amor e compaixão, demonstrando que a nossa crença é viva e ativa. É uma crença viva e ativa. Então, não pode ser aquela crença, na minha particularidade, que eu não projeto ela em relação ao outro. Eu me recolho no meu silêncio, eu me recolho ou no meu ego, e não uso essa fé viva. E aí, como diz o apóstolo Tiago, a fé sem obra é morta, né? Aí fica uma fé sem ação perante o mundo. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode te salvar? Respondeu Tiago, lá no capítulo 2, no versículo 14, né? Tiago fala da fé horizontal, Paulo fala da fé na vertical. E essa é uma polêmica entre os dois, porque o apóstolo Paulo diz: o homem é salvo pela fé, não? Só que, e aí as religiões pegaram esse gancho, né, para não praticar obra nenhuma, e diz: basta ter fé o suficiente. Só que Paulo se referia às obras da lei, que Paulo diz: ninguém é salvo pelas obras da lei. Qual eram as obras da lei? Honrar pai e mãe, não cobice os bens do outro, não cobice a mulher do outro, coisas totalmente material. Então, é aquela obra que queimava animal no altar, oferecia o sangue lá como forma de purificação. Paulo disse: essa obra aí não salva ninguém. Mas ele concordava com Tiago que você tinha que projetar uma fé viva no outro, não aquela fé do Velho Testamento. Porque Tiago, como discípulo de Jesus, ele pregou uma fé que ele aprendeu com Cristo, que ele acompanhou. Paulo não acompanhou Jesus. Paulo foi, na sua perseguição, ele tropeça literalmente, né, na figura do Cristo, onde ele diz que o Cristo é a pedra de tropeço daqueles que entram no seu caminho, né? Então, por isso que Paulo diz que a fé, com aquelas obras da lei do Velho Testamento, do olho por olho, dente por dente, isso aí não salva ninguém. Mas aí Tiago traz a fé de Jesus e da fé assistencial. A fé que assiste o outro na miséria, na sua necessidade. Tiago enfatiza a fé que se prova nas interações do dia a dia e na prática do amor ao próximo. Enquanto Paulo se foca na fé
que justifica o pecador perante Deus. O fundamento do novo relacionamento com o Criador. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta, né? Foi Tiago no capítulo 2, versículo 16. Tiago também quer saber como é que uma pessoa pode dizer que tem fé, mas não possui uma obra, uma só sequer, para poder provar a sua fé. Então, não adianta a gente dizer assim, não, eu acredito, o que você faz? Nada. Então, se você não faz nada, é aquela figueira estéril que não dá fruto, né? Como o Cristo foi lá, só tinha folhas, tinha fachada, mas não tinha fruto, né? Então, a nossa fé é que nos age, que nos faz levantar de manhã cedo, é que nos faz abrir uma instituição dessa e vir todos os dias para cá. Por que razão? Porque eu acredito que a vida é espiritual. Eu acredito que através dessa instituição eu posso ajudar muita gente, né? Então você materializou a tua fé através da tua obra, das tuas atitudes. É uma obra materializada para justificar um sentimento de valor espiritual, né? Para mim ajudar o outro, eu tenho que criar um ambiente para que o outro venha até mim. Se eu não tenho esse ambiente, fica difícil, né? Para a gente, por isso que existem as instituições, as igrejas, né? As casas de orações, para que a pessoa venha até ela para projetar, para que ela possa justificar a sua porta aberta, né? É para servir, para ajudar. E ali está cheio de quê? De pessoas, né? Os seres humanos que se organizam na sua fé. A fé em Tiago, na horizontal, fé que se manifesta em ações. O foco de Tiago é a fé que é viva e ativa, não apenas uma crença intelectual, mas uma fé que se concretiza em obras, né? Então não basta você ter aquele conhecimento intelectual, se esse conhecimento ele não produz fruto, e fruto que alimente a necessidade do outro, porque às vezes nem sempre a necessidade é de bens materiais, mas é uma necessidade de ouvir uma palavra, é uma necessidade de ouvir um conselho, de um apoio moral, um apoio espiritual, que a pessoa, quando ela está fragilizada, ela precisa de um ombro amigo, né, como se diz, para se apoiar. Assim, a fé deixa de ser apenas uma ideia e se torna uma força viva que influencia a nossa vida e o mundo ao nosso redor. Ela não pode ser apenas uma ideia. Acreditar é, na essência, confiar naquilo que não podemos ver com os olhos físicos, mas que sentimos no coração. Tá? A gente não vê com os olhos físicos as ações espirituais, mas a gente sente no coração que ela é benéfica e que nós precisamos interagir com ela. É ter esperança de que tudo tem um propósito divino, mesmo nas dificuldades, né? Porque se a gente não entender que esse propósito divino ele vai agir em nós no momento das nossas dificuldades, e assim como ele age no momento das nossas alegrias. Sobre a frase de Jesus, a tua fé te curou, ela nos ensina que a cura verdadeira vem do poder da fé que temos em Deus e na nossa própria força interior. Porque se a gente também não acreditar na nossa força interior, né, é porque o Cristo nunca disse que ele curou. Ele sempre dizia, a tua fé te curou. Ele dava o crédito, né, para aquele que procurava ele. Ele não trazia o crédito para ele. Ele dizia, não, você se curou pela sua fé, né? Porque aquela fé moveu a pessoa para ir até o Cristo, né? Jesus não disse que a cura vinha de um ritual ou de uma entidade especial, mas que a fé do indivíduo tinha um papel fundamental na sua recuperação, né? Ele diz, não é porque a tua fé
num ritual ou numa entidade assistencial. Mas se a nossa fé não for o suficiente para nos levar até as pessoas, mesmo que seja no ritual, ou nas entidades de assistência espiritual ou material, não vai acontecer nada em nossa vida, por falta de uma iniciativa própria que chamamos de CRI, ou seja, buscai e acharai. Mesmo que seja para ir para um ritual, mesmo que seja para uma entidade assistencial, material ou espiritual, se você não se mover para ir até lá, nada vai acontecer na nossa vida, né? Então, o sentido da fé é isso, é aquilo que nos move, é aquilo que nos faz sair de casa, levantar de manhã cedo, ter um objetivo na vida, né? Acreditar em alguma coisa. Essa mensagem nos revela que a fé é uma força poderosa, capaz de transformar a vida, pois ela nos conecta ao divino e nos dá coragem para superar os obstáculos, né? Essa é uma das formas que uma fé que nos impulsiona, que é capaz de nos transformar a vida. Para desvendar esse enigma, podemos refletir que a fé é um ponto entre o humano e o divino. E nós temos no nosso evangelho a fé humana e a fé divina, né? Porque se não projetar essas duas fés, você tem fé na divindade, mas ela se projeta no ser humano. Se a gente não acreditar no outro, nada vai acontecer. Então, esse é o princípio do nosso conhecimento espiritual. Ela nos lembra que, ao confiar em Deus e em nossa capacidade de evoluir, podemos alcançar a cura e a paz e as realizações. Então, essa foi a nossa reflexão de hoje, né? E o despertar da fé, podia dizer, se você está aqui porque você acredita em alguma coisa, né? A tua fé te trouxe, te moveu até aqui, né? Se não te movesse até aqui, nada aconteceria. Então, quando a gente dividiu essa fé na vertical e na horizontal, justamente para mostrar, não adianta você ficar nas suas orações sem ação, né? Porque a oração no final tem ação. Então, promover uma ação. E muito obrigado pelo momento. E obrigado, senhor, por ter aparecido aqui agora. Obrigado, hein?